Fala, galerinha do terceiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Bom, hoje nós vamos fazer a aula 6 de Sociologia. Estou aqui com o meu livro. O título deste capítulo está aqui, Capital e Trabalho. É um capítulo que eu adoro, tá? Por quê? Porque fala diretamente de duas coisas super importantes para a vida do ser humano: capital, ou seja, dinheiro, din-din, que é o que vive, o que move o sistema capitalista, e obviamente nós estamos inseridos nesse sistema, e ao mesmo tempo o trabalho, que é de onde, né, se faz aí o capital, de onde se tira o capital no sistema capitalista. Só que ele tem uma história antes de chegar ao sistema capitalista. Nós até falamos nas aulas passadas dos modos de produção, né? Nós vamos atinar agora para o sistema capitalista. Vamos falar de Marx, da divisão social do trabalho em Marx, da divisão social do trabalho em Durkheim, e aí nós vamos fechar o capítulo. Esse capítulo se inicia aí na página 120 do livro de Sociologia de vocês. Bom, o mundo moderno, né? Ele é um mundo onde as transformações foram muito grandes, numa intensidade muito forte. E essas transformações trouxeram também o surgimento da sociologia. Vocês bem sabem disso. A sociologia, ela surgiu aí também para falar sobre todas essas mudanças que ocorreram na sociedade, principalmente a partir da Revolução Industrial, do Iluminismo, de toda essa da Revolução Burguesa, do surgimento do sistema capitalista, né? Dentro disso, nós temos que entender como chegamos até o ponto do sistema capitalista. Sempre foi assim? Ou existiam outros sistemas antes? Como disse, aprendemos nos capítulos passados que nem sempre vivemos no sistema capitalista. Vivemos anteriormente, logo no início de tudo, num sistema comunal. Existia o sistema asiático também. Depois, num sistema escravista, né? A Grécia Antiga, um sistema escravista, onde os escravos eles tocavam o modo de produção, né? O modo de produção escravista. E os aristocratas, os ricos, né? Os donos ali os poderosos, vamos colocar assim, não trabalhavam, viviam na ociosidade. E esse é o ponto. O nome trabalho, num primeiro momento, ele surge dessa questão. Trabalho, ele vem de uma palavra latim, no latim tripalium, que significa nada mais, nada menos do que objeto de tortura. E por que o trabalho vem da palavra tripalho, que significa um objeto de tortura, professor? Porque no início da sua concepção só trabalhavam os escravos. E escravos não eram negros, como nós estamos acostumados de saber por conta do nosso histórico no nosso país, né? Da escravidão que houve, a triste escravidão que houve aos negros no nosso país. Os escravos eram aqueles que eram conquistados nas guerras expansionistas na Grécia Antiga. E sendo assim, eles eram conquistados e colocados para trabalhar. O modo de produção escravista foi, inclusive, muito importante para o desenvolvimento da democracia. Isso é até meio estranho de se falar, né? É até diferente falar isso. Soa de uma forma estranha, mas é real. O modo de produção escravista, ele ajudou no surgimento da democracia. Por quê? Porque só assim os aristocratas conseguiam tempo, conseguiam ficar na ociosidade para poder pensar a sociedade, para poder fazer política. E esse é o ponto. Se antigamente a ociosidade, ou seja, ficar sem fazer nada, o ócio produtivo, ficar sem fazer nada para poder ter a mente leve e pensar, e o trabalho, eles eram opostos dentro da sociedade, no sentido de que o trabalho era uma coisa ruim e o ócio era uma coisa boa, isso hoje em dia, no sistema capitalista, ele muda de lado. O trabalho passa a ser uma coisa boa
e o ócio passa a ser uma coisa ruim. Mas como chegamos a essa concepção antagônica com o passar do tempo? Eis a questão. Passamos aí por diversos séculos, passamos por muitos e muitos anos, até chegar ao entendimento dentro do sistema capitalista de que o tempo ele serviria para se ganhar dinheiro, e o tempo enquanto relógio, não o tempo da natureza. O tempo enquanto relógio serviria para a gente conseguir fazer dinheiro, para fazer riqueza. E se o tempo ele passa, o tempo do relógio ele passa a servir para fazer riqueza, isso também traz aí uma nova concepção ao trabalho. Só poderemos ter algo se trabalharmos. Esse é o pensamento comum hoje. Mas é um pensamento que foi introduzido pelo sistema. É um pensamento que foi introduzido pela elite, pelos grandes donos dos meios de produção. É um pensamento que é colocado assim por conta da necessidade de se rodar a roda do capitalismo. Se as pessoas acharem que trabalhar é algo ruim, o sistema capitalista ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque se ninguém trabalhar, não se tem produção. E se ninguém produzir, não se tem riqueza. E se não se tem riqueza, o sistema capitalista morre por si só. Mas, dentro de um sistema ao qual eu tenho a obrigação de trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas, então esse sistema ele vai ser sempre muito lucrativo para aqueles que têm mais, pouco lucrativo para aqueles que têm menos, e é assim que a vida vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, se o trabalho na Idade Média ele estava ligado ao sofrimento, à escravidão, né, a uma penitência, por outro lado, no sistema capitalista, ele vem como uma salvação, ele vem como algo muito bom. Ele vem com uma ideia de dignificação, de dignidade ao homem. Então nós temos aí diversas frases, né? Deus ajuda quem cedo madruga, o trabalho dignifica o homem, isso tudo ligado a uma moral cristã também, das revoluções que ocorreram, as revoluções protestantes, né? Onde há uma mudança de concepção também da ideia de acumulação de riqueza. Se antes somente a Igreja Católica poderia acumular, então o trabalho era tido como algo bobo. Porém, as revoluções protestantes, né, vieram aí para revolucionar essa nova ética cristã e a falar que não, nós podemos sim acumular riqueza, inclusive esse é o objetivo, porque Deus nos deu essa possibilidade e Deus, então, ele quer que você possa usufruir desse dinheiro acumulado por você para você chegar ao reino do céu. Sendo assim, através do trabalho, a acumulação de riqueza, essa ideia de dignidade, essa ideia de que o trabalho é bom, ele passa a ser algo muito vinculado ao sistema capitalista. E dentro dessas concepções, então, surgem dois grandes autores da sociologia, que são Émile Durkheim e Karl Marx, que retratam diretamente e de formas antagônicas, tá, diferentes, essa relação do homem com o trabalho no sistema capitalista. O sistema capitalista traz uma concepção de trabalho assalariado. As pessoas saíram dos meios rurais e foram para os centros urbanos, que começaram a serem desenvolvidos. E aí você tem uma nova forma de vida, uma nova forma de organização. E aí isso é chamado de divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho, ela é estudada por diversos sociólogos. Como eu falei, os dois que são mais conhecidos por esses estudos são Karl Marx e Émile Durkheim. Karl Marx ele enxerga na divisão social do trabalho um grande problema social. Primeiro que para ele a história da humanidade é a história da luta de classes, ou seja, uma classe social que luta contra uma outra classe social. No sistema capitalista ele fala que os proletários,
Os donos dos meios de produção lutam contra os burgueses, os donos dos meios de produção, tá? Lutam contra os proletários, os trabalhadores, que não têm meios de produção e vendem aquilo que eles têm, que é a força de trabalho. Então, os burgueses, os donos dos meios de produção, lutam contra os proletários e vice-versa, né, que são os trabalhadores dentro dessa luta de classes que existe no sistema capitalista. Mas antes disso, se nós formos pegar a história da humanidade, Karl Marx diz que isso já existia, de uma outra forma, com outros nomes, né? Os aristocratas e os escravos, por exemplo, os senhores feudais e os camponeses, por exemplo, e o sistema capitalista, ele num primeiro momento surge de uma forma revolucionária para acabar com isso, mas ele acaba mostrando que ele não surgiu para acabar com os antagonismos de classe, e sim aumentar, mudar, né, os antagonismos e aumentar ainda mais as diferenças, as desigualdades que o sistema capitalista aí trouxe para a nossa sociedade. Ele diz, e ele faz uma crítica, Karl Marx faz uma crítica muito forte a essa divisão social do trabalho, porque na sua concepção ela está ligada diretamente à alienação do ser humano. O ser humano ele vive alienado no seu trabalho. O que é alienação? É você estar alheio àquilo que lhe acontece, que acontece no seu círculo, que acontece no seu meio. Então, quando você está lá especificamente fazendo um tipo de trabalho, você se especializa naquilo, você acaba perdendo a ideia de diversas outras questões. Antigamente, para você produzir uma ferramenta, vamos colocar aqui, a pessoa ia lá, pegava uma pedra, polia aquela pedra, pegava um cipó, via a melhor, né, quantidade de cipó, o melhor jeito, via uma madeira, talhava aquela madeira e juntava, e fazia a junção, e ali estava o martelo criado pelo ser humano que participou de todo o processo de produção daquilo. Já no sistema capitalista, há uma divisão desse processo de produção. Alguém vai catar a matéria-prima para se colocar na ponta do martelo, que hoje é o ferro, né? Alguém vai pegar a madeira, alguém vai fazer o transporte disso, e outras pessoas irão fazer a montagem do martelo, e outras pessoas irão vender esse martelo, e por aí vai sucessivamente. Então, há uma especialização do trabalho, há uma divisão social do trabalho. As pessoas não participam mais de todo o processo produtivo do que é produzido na sociedade. Isso é algo que é muito criticado por Karl Marx, porque para ele isso aliena o ser humano. Para além disso, no nosso trabalho, ser alienado nesse sentido de não participarmos de todo o processo de produção, nós também temos uma ligação direta com o tempo do relógio. Nós temos que produzir tanto dentro de tantas horas. E isso, para ele, também aliena o ser humano, porque trabalhamos muito mais do que deveríamos na concepção marxista. Por quê? Porque devemos ter um capital excedente para o lucro do dono dos meios de comunicação, de produção, desculpa, dos burgueses. Como assim, professor? Vamos lembrar, Marx faz uma crítica à mais-valia, tá? O dono do meio de produção, o burguês, ele tem uma fábrica e ele paga R$ 1.000 para aqueles trabalhadores, para os proletários da fábrica. Só que esses proletários, cada um produz por mês 5, 6, vamos arredondar, R$ 5.000 em produtos. E aí o dono da fábrica, então, se tem 10 funcionários que ele paga R$ 1.000 cada um, ele paga R$ 10.000. Mas esses funcionários produzem produtos que, se vendidos, vão fornecer aí R$ 5.000 cada funcionário. Se são 10, são R$ 50.000. Então ele vai tirar desses R$ 50.000 os 10.000 que serão pagos aos funcionários,
mais os 10 mil que serão pagos da matéria-prima, e aí sobra para ele o lucro da sua empresa, o lucro da sua indústria, que seriam aí nesse exemplo, bobo, rápido, 30 mil reais. Obviamente que é um cálculo muito mais complexo dentro disso, mas Marx diz: nós trabalhamos muito mais do que necessitamos, do que precisamos ou do que recebemos. Se fosse para ser justo, deveríamos trabalhar aquilo que recebemos, assim como o burguês deveria trabalhar também dentro das fábricas. E isso não ocorre na concepção de Marx. Então, essa mais-valia, o mais-valor absoluto que surge após a produção desse produto específico que foi dado como exemplo, é aí também criticado por Karl Marx. Essa divisão social do trabalho, na sua concepção, só traz desigualdade. Os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres ficam cada vez mais pobres. Os pobres trabalham uma vida inteira, ganham salários miseráveis, se especializam em alguma coisa que os aliena e, ao mesmo tempo, os ricos lucram em cima da exploração do trabalho desses proletários. Esse é o grande X da questão marxista, ok? Por outro lado, nós temos aí a perspectiva durkheimiana, a perspectiva de Émile Durkheim. O sociólogo francês, ele não tinha a mesma visão de Karl Marx sobre a sociedade capitalista. Para ele, a sociedade moderna, né, a moderna sociedade industrial, como traz o livro aí, ela traz coisas muito boas para a sociedade. Ela traz solidariedade. Esse termo é muito usado e é importante que fique na cabeça de vocês. Para Émile Durkheim, a divisão social do trabalho traz solidariedade entre os seres humanos na sociedade capitalista. Por quê? Porque eu, enquanto trabalhador, vou trabalhar individualmente, porém produzir para um coletivo. Eu trabalho para receber, sim, mas eu tenho noção de que o meu trabalho serve para outras pessoas. Então, há uma coletividade dentro de uma individualidade, podemos colocar assim. E isso tem direta ligação com as ideias durkheimianas, né, de fato social, de que o social, que a sociedade influencia na ação do indivíduo. Para ele, então, a partir do momento em que nascemos, a sociedade já está dada, nós vamos nos especializar, nós aprendemos dentro das instituições, escola, religião, família, como é a sociedade. E aí nós vamos criar um vínculo de solidariedade entre as pessoas para que eu possa me especializar em alguma coisa e trabalhar naquilo. Trabalhar no sentido de ganhar o meu, mas fazer para um coletivo. Essa é a solidariedade que Durkheim traz na sua ideia de divisão social do trabalho. Só que ele divide em duas. Na história, as sociedades primitivas, as sociedades que não eram complexas, têm uma solidariedade diferente da solidariedade da sociedade complexa, da sociedade moderna. É uma solidariedade mecânica que eles chamam. Porque vamos pensar nem tanto tempo atrás, mas vamos pensar aqui nas cidadezinhas, São Pedro, Iguaba, Cabo Frio. Há 100 anos atrás, se formos pegar, né, uma cidade, uma sociedade bem pequenininha, bem rural ainda, com poucos avanços, vamos pegar aí a ideia de famílias, as famílias que dominavam aqui. Então, tinha uma família de sapateiro, tinha uma família de alfaiate, tinha uma família de médico. O filho daquele alfaiate, ele seria mecanicamente alfaiate. O filho ou a filha daquele sapateiro, seria mecanicamente sapateiro. Por quê? Porque iria aprender na sua família o ofício, o trabalho de ser sapateiro, de ser médico, ou então de ser alfaiate.
Óbvio, para ser médico ele deveria estudar e tudo mais, mas ele teria a sua influência dentro de casa. Então, mecanicamente, a sua solidariedade seria continuar aquilo que os meus pais fazem. Nas sociedades mais complexas, como são as sociedades que vivemos hoje, isso muda totalmente. E ele chama de solidariedade orgânica. Por quê? Porque hoje nós vivemos em um organismo vivo. Como assim organismo vivo, né, professor? O nosso coração ele só bate se todos os nossos órgãos estiverem bem, estiverem funcionando bem. Então, se o nosso fígado está mal, o nosso corpo vai sentir, vai definhar em algum momento, o nosso corpo vai morrer. Se o meu rins, se o meu, enfim, se a minha coluna quebrar, enfim, diversas coisas podem acontecer, principalmente nos órgãos, né, que fazem com que o corpo ele se definha. Sendo assim, nós iremos morrer. Nós devemos estar com os nossos órgãos funcionando plenamente. Por essa razão, ele traz esse conceito de órgão, de organismo vivo para a sociedade. Ele fala que a sociedade ela precisa de todos os organismos vivendo em comum acordo, em harmonia, para viver bem. Então, a solidariedade que ocorre hoje na sociedade complexa é uma solidariedade orgânica. Não necessariamente o filho do sapateiro precisa mais ser sapateiro, porque ele pode sair, ele pode estudar, ele pode ter um emprego dele, e aí ele vai ter aquela sua profissão, mas vai lembrar que ele precisa estar com esse laço de solidariedade. Ele precisa fazer alguma coisa pela sociedade. Ele vai ganhar individualmente, mas vai fazer pelo coletivo. Então, essa solidariedade ela muda em uma sociedade complexa na concepção de Émile Durkheim, ok? Bom, Durkheim ele não tecia críticas ao sistema capitalista como Karl Marx tecia. Então, para ele, na concepção durkheimiana, né, o indivíduo aí ele vai ganhar destaque nas suas ações individuais, nas suas ações que fossem aí positivas para contribuir para a sociedade. E a partir do momento em que ele ganha destaque nisso, ele está feliz, ele está em harmonia, ele cresce naquele trabalho. Então, há um progresso, há uma promoção da ordem e há um progresso da sociedade. Ele era um positivista, assim como tem no lema da nossa bandeira, ordem e progresso. A partir do momento em que eu, individualmente, me dou bem na minha profissão, tenho o meu emprego, recebo o meu salário, me sinto bem fazendo coisas boas, né? Eu ensino para alunos e eles passaram no vestibular, e eles aprenderam, e eles sempre me mandam mensagem falando obrigado, professor. Isso, então, individualmente é uma ação que promove o meu bem-estar. Promovendo o meu bem-estar individual, eu vou estar aí também pensando no coletivo. Poxa, eu vou continuar fazendo isso, porque isso é bom para as pessoas. Então, é uma faca de dois gumes. Sendo assim, há uma solidariedade orgânica na sociedade ao qual nós vivemos atualmente na concepção de Émile Durkheim, ok? Para fechar, fora tudo isso que pode ocorrer, Émile Durkheim traz uma pequena questão. Às vezes ocorrem anomalias no meio do caminho. E ele chama isso de anomia. O estado de anomia, né, pode acontecer quando há uma fragilidade de um momento histórico, numa pandemia, por exemplo, ou como ocorreu em 1992, onde o Fernando Collor de Mello travou as hipotecas e travou a poupança de um monte de trabalhador, né? E muita gente aí se matou, muita gente começou a fazer muita greve, enfim. Esses momentos de anomia são momentos em que ele diz que a sociedade e as instituições sociais estão frágeis. E isso é ruim para a sociedade na concepção de Émile Durkheim. A sociedade, para ele, deve viver em harmonia, sem estar no estado de anomia. Ok? Bom, galera, espero que vocês leiam o capítulo. É um capítulo que eu acho muito interessante, o capítulo 6. Façam os exercícios desse capítulo, tá? Para a gente estar corrigindo aí numa próxima videoaula, quando eu for corrigir os capítulos de alguns capítulos juntos.
ok? Grande beijo, grande abraço, até a próxima, fiquem em paz. Tchau, tchau. Obrigado.